Nós viemos às ruas para mostrar que o urbano é a diversidade que compõe a vida. É a possibilidade de registrar tudo em traço e cor. Ou o direito do voto desde cedo. Urbano é a possibilidade de viver a vida mais leve. O prazer de encontrar o seu espaço na vida profissional. E no esporte, trabalhando o corpo e a mente. A ousadia de encontrar humor na política. Com a facilidade de estar em casa, conectada em redes e jogos. Urbano é a arte habitando as ruas, as avenidas e o corpo. Das ruas para o estúdio. Começamos falando sobre política. Há poucas semanas acompanhamos a eleição mais acirrada desde a redemocratização no fim da década de 80, mas de lá para cá, muita coisa mudou. Camila, os jovens conquistaram o direito de votar há mais de 20 anos. E depois de tanto tempo, vem uma pergunta, né? Como será que anda a participação política dessa geração? Eles são adolescentes, novos e já podem votar. Muitos exerceram o direito pela primeira vez nas últimas eleições e escolheram quem acreditavam que poderia mudar o futuro do Brasil. Mas qual a importância desse ato para eles? Eu acho muito importante nós jovens nos envolver na vida política desde cedo, devido ao fato de nós sermos o futuro deste país. Eles não estão achando que o Brasil está um lugar bom para se viver, para ter um futuro, e eles querem mudar isso. Além desses estudantes, existem também aqueles que acabaram de completar 18 anos. E ao contrário do que muitos pensam, esses jovens eleitores se interessam muito por política. O que a gente decide hoje reflete muito no futuro, no que a gente vai construir futuramente. Então, a decisão de um governo presidencial, ele diz como é que vai ser a formação dos jovens pelos próximos anos. Hoje é importante o jovem vir, comparecer, ver os debates, as propostas dos políticos, para conhecer e tomar o rumo que ele acha para si certo. Olha, o debate é salutar para a democracia, é importante nesse momento histórico. Nos últimos dias de campanha, nós vimos como a juventude tem saído às ruas, que eu espero que isso se reflita também para os próximos períodos eleitorais, que nós tenhamos representatividade de fato dos jovens. É importante porque muitas vezes o debate acontece longe do jovem. Um horário que o jovem está na faculdade, está no trabalho, não tem oportunidade de ter acesso às propostas dos candidatos. A gente trazendo o debate para dentro da universidade, a gente dá a oportunidade do jovem para conhecer as propostas dos dois lados e poder fazer a reflexão e conseguir fazer um voto consciente. A região sudeste continua com o maior eleitorado do país, com 43%. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral brasileiro e soma 22,4% de todos os eleitores do país. O número de jovens que compareceram às urnas neste ano foi menor em relação às eleições passadas. Porém, houve um aumento no comprometimento daqueles que se envolveram no assunto. A partir da conscientização que a gente tenha como cidadão, a gente faz a transformação. Então, o jovem, ele precisa, dentro das escolas, é importante que se fomentem esses debates, nas redes sociais, em todos os meios de comunicação possíveis, para que a gente tenha uma transformação política real. Percebemos que a preocupação política não é a mesma de antes. O ativismo enfraqueceu e perdeu seus seguidores. Pois é, Camila, mas você sabia que ainda tem uma galera que faz política com caneta e papel? Ficou curioso para saber? Você confere agora na matéria. O chargista Bira Dantas busca inspiração nas ruas e diz que a provocação é um dos elementos principais das charges e caricaturas. Em revistas, jornais e nas redes sociais, elas estão presentes até quando se trata de assuntos mais sérios, como a política. Muitas vezes um texto que fala sobre isso, ele, por ser muito comprido, acaba sendo chato, as pessoas começam a ler, não querem terminar de ler. A charge, ela vai ser rápida, ela em um quadrinho vai mostrar isso, vai fazer a crítica. Dessa maneira, o uso das ilustrações como forma de expressar a opinião deve ser feita com consciência. O artista Carrieiro, que é professor na ONG Casa Santana, trabalha com jovens de 16 a 21 anos e fala qual é a importância dessa reflexão. Na rede social, poder mostrar para ele como que ele usa aquilo que ele gosta. No caso, era desenho, né? Então, quando ele compartilha uma charge, daí você tem que ensinar que aquilo é uma opinião, né? É uma coisa que ele está representando ele.
A importância da tirinha política não é apenas um material de análise do reflexo da sociedade. Tratando-se da estética e da crítica, este tipo de arte consegue ser mais acessível às pessoas. O especialista Fabiano Ormanese explica como são aplicadas. Quando nós falamos da tirinha, e principalmente da tirinha e da charge com um viés político, o que está presente ali é uma estética que a gente poderia nomear de estética da contestação. Ou seja, o objetivo é produzir uma peça que seja uma peça que permita uma leitura visual, uma leitura imagética, mas que, ao provocar o riso, também leve a uma contestação, leve a uma crítica. Há um antigo mote latino que diz que rindo castigam-se os costumes, ou rindo satirizam-se os costumes. E exatamente essa a proposta estética da charge, produzir uma crítica da sociedade a partir do riso, a partir da contestação dessa própria sociedade. Pensando-se no público que vai ler e interpretar a charge política, Bira vê o trabalho do artista como essencial. O público em geral, ele gosta, ele percebe que às vezes o olhar do chargista capta algo que as pessoas não pensaram, que não viram, e isso é interessante. Até agora, o Espelho Urbano mostrou como a política estava presente na vida das pessoas e deixou de ser interessante para os jovens nos dias de hoje. Isso e outras reportagens produzidas por nós, alunos da PUC Campinas, você acompanha no jornal Saiba Mais e no portal Digitais. O endereço está na sua tela. Camila, vamos mudar agora um pouco de assunto. Você sabia que tem uma galera que faz da ilustração uma carreira e dedica a vida inteira nisso? Pois é, Jonatas, a ilustração é uma arte muito apreciada, mas pouco valorizada aqui no Brasil. A Marina Lopes conheceu 2 artistas que vão falar um pouco mais de como é viver da ilustração. Vamos conferir? Muitos conhecem as tatuagens, o grafite e as artes plásticas. Mas e as ilustrações? Você sabe o que está por trás das formas e das cores? Tiago Luporini e Arthur Domingues, ilustradores há muitos anos, garantem que este mercado tem infinitos meios de atuação. São diversas as áreas que um profissional de ilustração pode atuar. Ele pode estar atuando desde desenvolver personagens para o mercado de games, desenvolver cenários. Abrangeria os games, as animações, HQ, as histórias em quadrinhos. Segundo a Abripo, Associação Brasileira dos Ilustradores, no Brasil, os 2 maiores mercados de consumidores de ilustração são as editoras e as agências de publicidade. Tem mídias muito mais alternativas, mas também existe essa mídia mais padrão, que é agências de publicidade, que é estúdio de ilustração mesmo, que trabalha para grandes marcas. A diversidade deste mercado vai além dos meios de atuação, afetando também os contratos financeiros desta arte, porque varia muito o preço ao contratar este trabalho, e os profissionais comentam como é viver desta profissão. Não tem média de verdade. A gente já pagou ilustração a R$80 cada e ilustração a quase 1.000. As minhas ilustrações impressas digitalmente, eu costumo cobrar, depende do tamanho da peça, R$45, R$65, R$80, e uma tela já tem um valor superior, né? Porque daí é um trabalho que é não mais artístico, mas ele é uma coisa mais orgânica, né? Eu já ouvi muito isso assim de tipo, você é ilustrador e dá dinheiro, você pensa, lógico, é você conseguir construir um universo só seu e às vezes deixar as pessoas participarem disso. E no próximo bloco você confere histórias de pessoas que ganham dinheiro com jogos digitais. Não saia daí! O mercado de sex shop está voltado não somente para a questão do prazer, mas para melhorar relacionamentos. E você? Que importância dá para a sua vida sexual? Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras.
A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Jogar pode ser um vício, um passatempo ou até uma contravenção. Tudo depende de como você faz. E com o avanço da tecnologia, jogar em grupo tem atraído cada vez mais pessoas. É, Camila, e o crescimento desse mercado tem seu lado negativo. Muitas vezes, os jogadores extrapolam os limites e a brincadeira pode acabar virando doença. Os jogos online ganham cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Com a tecnologia tão presente no dia a dia e com uma quantidade tão grande de jogos, desde multiplayers até de cartas, muitas crianças hoje passam horas na frente do computador. E é aí que pode estar o perigo. A partir do momento que eu deixo de fazer as minhas obrigações ou outras atividades que eu tenho no dia a dia para dispor de tempo para jogar, aí eu posso considerar que essa criança já está, assim, viciada. Com o crescimento desse mercado, hoje é possível se divertir e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. O pôquer é um exemplo. Com milhares de jogadores pelo mundo, foi no modo online que Lucas encontrou uma maneira de ter uma renda. Eu sempre gostei de baralho, desde jogo, mágica, e eu gostava muito desse outro jogo de baralho que eu jogava, só que não tinha retorno, eu só gastava dinheiro porque as cartas eram muito caras e era dinheiro. E daí eu vi no poker uma chance de viver de um jogo que eu gostasse. E além da adrenalina, né, de você ganhar um torneio, tô conquistando independência financeira aos poucos. E acho que a maior parte é isso. Comprei algumas coisas, nada de grande assim, carro. De acordo com a legislação brasileira, os jogos de azar são proibidos no país. No entanto, o pôquer é considerado um esporte, já que ganhar ou perder não depende da sorte, e sim da habilidade do jogador. O pôquer é um jogo em que, bom, primeiro que já é esporte, né? E também é um jogo em que você necessita de habilidade, de observação, de estratégia. Então não fica exclusivamente para um aspecto externo e fora de controle daquele que joga. Então nesse sentido ele não é considerado jogo de azar. Portanto, você pode sim, se quiser apostar, não tem problema nenhum. Para mim, conquistei autocontrole, uma coisa assim bem bacana. Eu acho que análise de pessoas, análise de situações, a gente está analisando o risco o tempo todo, né? Se vale a pena, se não vale a pena. Vale a pena investir nessa mão, nessa jogada? Não vale a pena. Esse amadurecimento de ter que trabalhar todo dia, essa responsabilidade e maturidade. Acho que isso aí foi o maior ganho pessoal, assim, para mim. Quando se fala em mercado erótico, o que vem à cabeça? Muitos pensamentos, não é? Mas nem sempre a gente consegue falar sobre eles. E é justamente esse fator que faz com que esse mercado cresça cada vez mais, mas de uma forma bem silenciosa. Eu lembro uma vez, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu fiz uma pergunta para o meu pai e ele me respondeu com um tapa na cara. E eu só queria saber o que era aquela palavra que eu tinha ouvido. E ali eu já aprendi que tudo que eu quisesse saber, que era feio perguntar. Hoje, falar de sexo não é um bicho de 7 cabeças como era antes. Mas o processo para quebrar os tabus ainda é lento, e as razões são históricas. Nos construímos numa sociedade extremamente patriarcal, religiosa, né? E em função disso, o brasileiro possui uma série de preconceitos em relação à atividade sexual, à monogamia, a formas de sexo. O mercado erótico brasileiro está aquecido. Não se trabalha a pornografia, mas sim o erotismo e a sensualidade. Algo extremamente positivo. Sexo é comportamento, né? É comportamento. Então, a gente precisa de atividades que muitas vezes mudem o nosso comportamento. O sex shop, ou mercado erótico, ele vai trazer mudança de comportamento em cima das nossas fantasias. O mercado erótico acompanhou os avanços da cultura e da sociedade junto à mulher.
que se transformou nas últimas décadas para cuidar de seu prazer. 80% de quem consome produto erótico é a mulher. Ela tem o dinheiro dela, né? Ela é bem-sucedida e ela também é mais livre hoje em dia para o sexo. Então eu acho que isso ele vem em conjunto com várias outras vertentes, não só com o crescimento do mercado erótico, né? O mercado erótico brasileiro cresce a cada dia e os números comprovam isso. Com um aumento de 18,5% ao ano, ele movimenta R$1 bilhão na economia, emprega aproximadamente 100 mil pessoas e são mais de 11 mil pontos de vendas espalhados pelo país. E mesmo com todo esse crescimento, ainda há pessoas que têm vergonha de entrar nos sex shops. Pensando nisso, a estudante de jornalismo Raíssa Iglesias ingressou no mercado como vendedora de produtos eróticos na faculdade, mas se deparou com o mesmo problema. Eu achei que eu venderia bastante, porque eu venderia na faculdade e eu sei que as pessoas têm vergonha de entrar em sex shop. Então eu pensei, ela não precisa entrar em sex shop, então vai vir falar comigo. Mas nem assim. Com sexualidade, o importante é se sentir à vontade, ao falar e ao fazer. A sexóloga Caroline Nakano dá a dica. Falar sobre sexo numa boa, né? Sem tabu, sem preconceitos. Sexualidade ela tem que ser, né? Livre. E não se esqueça, mais reportagens produzidas por nós, alunos de jornalismo da PUC Campinas, você confere no jornal Saiba Mais e no portal Digitais. Acesse! E agora eu vou falar de uma atividade que muita gente ainda liga à questão da sensualidade, mas que é muito mais do que isso. O Polydance Fitness é um esporte, mexe com todos os músculos do corpo e tem regras definidas. Camila, praticar esse esporte exige disciplina e também muita força no braço, mas muitos, ainda assim, encaram esse desafio. Força e equilíbrio para enfrentar desafios. Flexibilidade, agilidade e resistência também são elementos fundamentais para a prática do Polydance Fitness, modalidade que mistura dança e ginástica usando uma barra vertical. A gente começa com o nível básico, né? Elas vão aprender girinhos, pegada de barra, vai começar a trabalhar a musculatura, ganhar a força que precisa para sustentar o peso do corpo. E depois a gente começa com inversões, aí trabalho de abdômen, perna. A gente chega lá sem força nenhuma no braço, sem alongamento, sem flexibilidade, e é um esporte que te dá tudo isso em conjunto. No Brasil, o Polydance começou a crescer em 2007. A modalidade apareceu em uma novela e desde então amadureceu muito e tem um espaço definido. Apesar de ser uma atividade que se desenvolveu a partir das danças sensuais, hoje o Polydance Fitness tem ganhado muitas adeptas pelos benefícios que a modalidade traz ao corpo. Eu não tinha força nenhuma. Eu percebi que coisa de 2, 3 meses de curso eu já estava adquirindo mais força. Trabalha musculatura mesmo e dá o mesmo resultado que uma academia. Embora exista o estilo sensual, as pessoas ainda o confundem com o fitness e associam o polydance à sexualidade e vulgaridade. Como já vem há muito tempo as pessoas lutando para que ele seja legitimado como esporte, já é muito melhor. Eu acho que a recepção é muito melhor quando eu falo que eu faço polydance. Eu já não sou uma estranha. Dependendo da pessoa que eu estava conversando, eu evitava dizer que eu fazia polydance. Eu falava que eu fazia dança, que eu dava aula de dança, dava aula de ginástica. Eu evitava falar, para não ter que me explicar. O polydance não tem restrição de idade e pode ser praticado por homens e mulheres, mas infelizmente o preconceito ainda é grande. A sociedade em geral tem um pouco de preconceito, mas o povo não entende que pole não é só sensual, é um esporte. Condicionamento físico, flexibilidade, essas coisas. É essa área que eu sigo. Existem 2 federações no Brasil que lutam para transformar o polydance em esporte. Com isso, fiscalizam para o cumprimento das regras já definidas. A gente tem uma necessidade de ter a pele para ter o contato com a barra. Agora, no campeonato tinha essa regra que, por exemplo, shorts não podia ser muito cavado, você era desclassificada. Não podia ter nenhum movimento, por exemplo, uma reboladinha, alguma coisa que deixasse a coreografia vulgar. Justamente porque a gente está querendo mostrar a diferença das duas coisas e que se quer que ele seja reconhecido como esporte, a gente precisa ter esse cuidado, né?
Quando o assunto é polidense, para quem pratica, a opinião é unânime. O pole é tudo, porque é meu trabalho e é a atividade física que eu mais gostei. É aquela parte que eu tiro do meu dia, que eu descanso a cabeça. Não me vejo sem o pole. Jonatas, você já ouviu falar em alergia à lactose? Sim, Camila, isso é uma doença. E de acordo com dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, no Brasil, mais de 350 mil crianças têm alergia à proteína do leite de vaca. Pois é, e até mesmo aqueles que não têm essa alergia se tornaram consumidores desses produtos sem mesmo saber os riscos que correm. Intolerância à lactose é o nome que se dá para quem não consegue digerir o açúcar existente no leite e nos derivados. Além de causar problemas intestinais, a intolerância se torna um problema, porque precisa ter cuidado na elaboração de alimentos para que não haja nenhum traço da lactose. Isso deixa boa parte dos produtos com um preço elevado e, na maioria das vezes, não tem o sabor que agrada o paladar. A cozinheira Shirley Demarque sabe bem o que é isso. São muito diferentes do sabor do leite, então às vezes eu substituo por outros produtos e evito de comprar. A única coisa que eu consumo, assim, mas não diariamente, é o leite sem lactose, para substituir assim alguma receita. Se um leite custa 2, sem lactose é 4, é sempre o dobro do preço. Mesmo com o preço alto, a procura pelos produtos sem lactose está grande e agora fazem cada vez mais parte do cotidiano dos brasileiros. Aumentou muito, tem muita blogueira que está causando muito sucesso nas redes sociais, porque emagreceram, porque passam os relatos, porque tiraram o leite, e aí todo mundo acompanha, porque todo mundo quer ficar magrinho, né? Nos últimos 5 anos, o mercado de produtos naturais cresceu de 20% a 30%. E os produtos sem lactose passaram a fazer parte do cardápio de quem tem intolerância e de quem quer fazer dieta. Para quem quer fazer dieta usando os recursos dos alimentos sem lactose, não existe estudos que comprovam os benefícios em relação à perda de peso. Mas muitas pessoas relatam se sentir mais leve. Acabei substituindo o leite, porque hoje em dia eu acho que é fácil fazer essa substituição, é fácil encontrar os produtos que não contêm a lactose. E assim, foi por opção mesmo, mas eu acho que está fazendo bem para mim, para o meu organismo, eu não me sinto pesada, a comida fica mais leve, a receita fica mais leve. Muitos nutricionistas afirmam que o leite é importante para a nossa alimentação e ser retirado sem possuir um acompanhamento nutricional pode não ter o desejo de emagrecer realizado. É mito. O que acontece com o leite é o que eu falei, tem pessoas que vai ter um problema com a digestão. Então, como fica formando gases, essa região abdominal fica estufada. Então, quando ela tira o leite, acabou o problema. Então, daí isso sobe. Então, não é que emagreceu, é que resolveu um problema da digestão. E no próximo bloco, você confere o nosso documentário sobre tatuagens. Não saia daí. Você vai pintar sua pele. Sua pele é cor de pele e não precisa pintar. Sempre quis ter a pele pintada, ser diferente dos outros. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Muito mais que uma marca, a tatuagem é uma forma de expressão que surgiu há milhares de anos e que ainda gera muita discussão. E é justamente essa contradição que você confere agora no nosso documentário.
foge dos padrões da sociedade. Não é tipo, sei lá, pintar o cabelo de loiro ou colocar silicone. É tipo, cortar a língua no meio ou tatuar a descosta inteira, que é algo que causa muito mais impacto. Quando você coloca no exterior, sempre você quer mostrar uma coisa que está no seu interior. Antigamente, os presidiários, eles usavam a tatuagem para marcar, ok, eu já passei pela cadeia. Então isso ainda é muito presente. E eu gosto de me tatuar por causa disso, porque já que existe, eu quero que quebre esse preconceito. Da minha fé, eu não preciso ter uma tatuagem, eu não preciso ter algo para chamar a atenção das pessoas. Sempre quis ter a pele pintada, ser diferente dos outros, assim. Você vai pintar sua pele. Sua pele é cor de pele e não precisa pintar. Não vou fazer encher meu corpo de tatuagem, mas eu vou fazer uma, né? Uma ou duas. Mas você acha que a minha atitude, o meu caráter mudaria por eu ter uma tatuagem? Não, eu ficaria ridículo. Depende da tatuagem, né? Tatuagem de monstro, de caveira, tatuagem indecente. Não é que eu olho diferente, eu acho ridículo. Vai muito da criação mesmo, em relação à família. Isso daí é muito complicado. Antigamente que eu falo, uma pessoa de 55 anos a 60 tem um certo tipo de preconceito porque viveu uma cultura totalmente diferente da nossa. Hoje em dia, sim, eu não me importo mais. Na verdade, eu nunca me importei. Eu sempre fui sempre fui autêntica. Então, o que os outros pensavam, isso nunca me afetou em nada, absolutamente. Assim como eu perdi, eu ganhei muitos pacientes devido ao meu estilo. Com essa modernidade que tá tudo, se customiza roupa, customiza sapato, camiseta que faz os abadás, tudo virou muito moda esse negócio de customizar, e eu acho que a tatuagem também virou isso, virou uma forma de você estar customizando você, o seu corpo. Formas de expressão, transmitindo algo como causando alguma coisa em alguém, transmitindo opinião ou causando algum tipo de sentimento. Meu avô não gosta, toda vez ele fala, você tá marcando o seu corpo que nem animal. Sou contra, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente não pode marcar ele com nada. Então, você tem tatuagem, putz, você não presta. Não vivo mais sem tatuagem. Me apaixonei pela arte e aí não parei mais. Você colocar o nome de um namorado que você amou, se apaixonou e achar que ele vai ficar pro resto da vida com você. Fiz assim como se fosse um elo, uma união pra sempre. Você louco não, é que eu amo ela, né? De repente, como é que você vai apagar o nome dele? Você apaga ele do coração, e como é que você vai apagar ele da tatuagem? Ele é julgado na igreja como um ato de condenação ou de agressão, na verdade, contra a sua carne. Não deis punhada em vosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Os lugares que eu tô pensando agora é no braço e uma na perna. Quando não tinha lei nenhuma a respeito especificamente da tatuagem, a gente levava em consideração que o Código Civil diz que menor de idade precisa de autorização de mãe e pai para fazer as coisas. Meu pai, ele disse que eu só vou poder fazer com 21 anos ou mais. Agora no estado de São Paulo, agora não, a partir de 1997, Campos Machado, que era um deputado da época, promulgou essa lei que diz que os estabelecimentos que fazem tatuagem e colocam piercing estão proibidos de fazer isso em menores de 18 anos. Então somente com autorização judicial. Eu tatuei a minha menina, ela tinha na época 8 anos. Eu tatuei uma cobra na perna dela. Eu nunca vi um caso em que uma pessoa entrou na justiça para pedir uma autorização para fazer uma tatuagem. A gente não vai conseguir mover uma máquina inteira, que é o Poder Judiciário, para fazer valer os direitos fundamentais. E aí a gente vai mover um judiciário inteiro para um adolescente, um menor de idade, conseguir tatuar uma borboleta, tatuar uma florzinha. Então a tatuagem hoje é totalmente artística. Não é qualquer um, tem gente que quer, eu vou fazer tatuagem para dar dinheiro. Não, tem que ter o dom. Tem que ter o máximo a higiene possível, né? Materiais hoje são todos descartáveis, não tem nada mais sem ser descartável.
né, os equipamentos, todos descartáveis, agulhas, tinta, né, tudo totalmente descartável. Você tem que ter um alvará de vigilância sanitária. Se você é tatuador, você realmente tem que dar conta dos clientes que entram dentro da tua loja. Tudo que entra aqui, você tem que fazer extremamente bem feito, independente do estilo que você faça. Eu acho que é paixão mesmo. É alguma coisa que eu amo, é algo que eu vou fazer pro resto da minha vida, que eu quero me tatuar inteiro, porque isso me faz bem, meu. Eu quero morrer assim, eu quero ser lembrado assim. Não combina, né, a questão cristã, da fé, da religião e uma pessoa tatuada, enfim. É pecado. Mas eu acho que é uma opinião obsoleta, uma opinião até que idiota. Da doutrina da igreja, eu nunca li alguma proibição ou alguma punição a respeito disso. Como cristãos, nós não podemos nunca nos esquecer que nós somos morada de Deus, morada do Espírito Santo. Ah, é uma paixão desde moleque, assim, na infância eu já me rabiscava na escola, me pintava com guache. Desde pequena eu sei que isso seria errado. Pra mim significa estética, estilo de vida, não precisa ter um significado em si. Eu acho que a tatuagem com significado, ela é bacana. Que tem o significado, você olha pra ela diferente. Depende daquilo que você está fazendo, as razões pelas quais você tatua uma imagem, uma figura, uma frase no seu corpo. Quando você quer exteriorizar uma coisa que que você quer que as pessoas descubram, vejam que você gosta, de repente uma bandeira, uma blusa, uma camiseta escrita, mas de repente você colocar no corpo uma coisa que está dentro de você para que todo mundo perceba, aquilo é muito mais forte. Muito espaço ainda a ser preenchido. Basicamente, eu já larguei tudo que eu tinha, fui atrás da tatuagem mesmo. Eu não acho bonito, mas eu acho legal. Não, tatuagem é muito feio, que isso? Estilo de vida. É pecado. Ah, é minha vida, com certeza. Muito a minha praia, sabe? Meu estilo, uma coisa que não fica te rotulando, tipo, falando você tem que ser de tal jeito, você tem que ser assim. É uma área que você entra pra você ser você mesmo, entendeu? Não é bom fazer. Acho que é expressar o sentimento. Eu acho que é o prazer. Tudo é isso, mas nem tudo me convém. Um estilo de vida. É necessário tomar cuidado. Arte. A tatuagem, para mim, é artística, é uma coisa que eu gosto. Eu não obrigo ninguém a gostar. Eu acho que é meio temerário simplesmente jogar no céu, no inferno, quem usa tatuagem, mas eu acho que a gente sempre precisa ter muito claro quais são as razões pelas quais uma pessoa se tatua. E o Espelho Urbano de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.